Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O nascimento de Jesus. Maria e José passaram algum tempo em colóquios religiosos e sentiam-se já algo recuperados em suas necessidades, dentro do que aquela sua pobreza permitia. Quando então ela se retirou para um canto da gruta para passar a noite, em orações e em sagrados colóquios com Deus, José fez o mesmo e permaneceu descansando sobre o chão, uma vez que não tinha qualquer outro conforto disponível. Sua esposa se encontrava totalmente concentrada e absorta, em elevada contemplação, e já havia compreendido ser chegada a hora em que deveria nascer o Redentor, e se mantinha observando o grande mistério. José adormecera após suas orações. Em seu sono, sonhava que o Redentor nascia ali mesmo, naquela gruta, e que 2 animais viriam aquecê-lo com seus hálitos quentes. Terminado esse sonho, e já no meio da noite, o anjo lhe falou novamente: José, levanta-te rapidamente e adora o Redentor do mundo, pois ele já nasceu. Simultaneamente, ele se fez ouvir através de seu choro de criança. O santo se levantou de súbito, comovido e alegre, embora também triste, uma vez que o nascimento o encontrara dormindo. Viu logo o recém-nascido Salvador. Sua fisionomia irradiava uma claríssima luz, mais brilhante, mesmo que a do sol, e a gruta toda se iluminara com grande esplendor. José se colocou de joelhos aos pés do divino menino e o adorou, com seu rosto colado ao chão. E dada a imensa alegria que tinha, não sabia o que ia dizer e como comportar-se. Seus olhos lacrimejavam profundamente de alegria, embora também com tristeza, por ter o Verbo encarnado nascido em meio a tanta pobreza e porque ele nada podia ter feito para evitá-lo. Realizava todos os atos possíveis de adoração, veneração e gratidão pelo nascimento de Deus, que deveria redimir e salvar a humanidade. O santo menino fixou nele seus pequenos olhos e olhou para ele com grande ternura e amor, facto que provocou nele um súbito amor e inflamou completamente seu coração. E tudo isso aconteceu praticamente em um breve instante. Maria, voltando a si, pôde ver que já havia nascido seu filho, que era o Deus verdadeiro encarnado, e então o adorou e realizou todos os atos de amor característicos das mães em relação aos seus filhos. Ao seu lado, José estava completamente absorto e admirado, com seu espírito inundado em um mar de alegrias, não podendo desviar seu olhar dos olhares amorosos que lhe lançava seu querido e amado Deus e Senhor. Sentia apertado o seu coração por ver que ele estava no chão, completamente despido e tiritante de frio. Não ousava tomá-lo em seus braços, esperando que Maria o fizesse. Muito se maravilhava o afortunado José com o divino menino, e nele podia ver toda a grandeza e majestade do Senhor. O menino Jesus olhava para sua mãe, como que para pedir que ela o tomasse em seus braços. José sentia por ele um grande amor e muita pena em vê-lo assim, tiritando de frio. Coros angelicais cantavam em louvor e glórias ao Altíssimo, como que anunciando a paz na terra aos homens por ele amados. Embora não dando muita atenção a esses hinos, o santo participava de tudo e se entretinha admirando e contemplando
o Verbo encarnado, nascido em meio a tanta pobreza. Todavia, muito lhe agradavam aquelas festas todas e também os cantos entoados de júbilo pelos anjos em glorificação ao Redentor. Teve visões esclarecedoras e tomou conhecimento dos motivos pelos quais o Salvador teria desejado nascer naquela gruta, pobre, completamente desconhecido e em total anonimato. Mantinha-se extraordinariamente atento a todas as ações de Maria. Admirava a prudência, a graça, a humildade, a caridade e o amor que dedicava ao seu divino Filho, dizendo para si próprio: desde quando eu mereço graça tão sublime como a de ter esposa e companheira, que é a mãe de um Deus, e poder observar e presenciar milagres tão esplendorosos? Que poderei fazer para mostrar-me devidamente grato por tanta misericórdia e benevolência do Senhor para comigo, servo ingrato que sou? Praticava também muitos atos de agradecimentos a Deus e ao seu Redentor. Maria então tomou em seus braços o Deus nascido, e o coração do santo teve consolo ao ver que não mais estava deitado no chão. Colocou-se ele de joelhos em frente dela e assim adorou novamente ao Deus encarnado nos braços de sua mãe. E ele mais uma vez olhou para José com fisionomia alegre e sorridente, mostrando sua satisfação por encontrar-se finalmente no colo de sua muito querida e amada mãe. Rejubilante em seu coração e desfrutando muito daquela grande felicidade de sua esposa, dizia José: ó meu Redentor, como vos vejo satisfeito nos braços de vossa mãe, e como sois semelhante a ela em temperamento, e como a veis coberto de virtudes e graças. Participo da imensa felicidade dela, escolhida entre todas as descendentes de Adão, a quem levastes a essa posição tão digna e sublime. Agradeço a escolha que fizestes de mim para vos proteger, Rei Supremo. Dai-me, pois, a forma correta de agir, assim como as virtudes e a capacidade para exercer minhas funções da melhor maneira. O santo ansiava para que todas as pessoas do mundo viessem adorar e reconhecer o Verbo encarnado, nascido naquela gruta para a salvação geral. Mas não se realizando naquele momento esse seu desejo, efetuou ele mesmo muitos atos de gratidão em nome de todos, com os maiores afetos e veneração. Tais atos muito agradaram o menino Deus, que então sorriu e inclinou sua cabeça na direção dele, facto que muito o alegrou. E José assim se dedicou ao Redentor para sempre, como se fosse verdadeiramente seu servo e escravo, renovando continuamente essa sua devoção. Ó meu Deus, de facto haveis cumprido vossa promessa, embora eu tenha aguardado por muito tempo. Os atuais acontecimentos superam todas as minhas expectativas. Esperava pelo cumprimento dessas promessas desde a minha tenra infância, mas jamais poderia ter imaginado realidade tão sublime. Oh, como vos haveis superado no cumprimento delas! A mim cabe corresponder e servir em tudo que vos tenho prometido, e espero a graça de poder seguir-vos fielmente e com perfeição. E meu querido e amado Senhor, que eu me aplique todo a vosso serviço. E ele passou então a saudar Maria. Não te dizia eu, minha querida, que o Redentor seria de beleza tão rara que encheria nossas almas de imensa alegria? E sua majestade e afabilidade nos conduzem a amá-lo e reverenciá-lo. Maria se alegrava vendo seu marido tão contente e agradecido ao Deus menino. E ambos então se uniram em louvores, e ela compôs novos cânticos para o Salvador nascido. Enquanto isso, ele permanecia repousando em seu colo, mostrando-se extremamente satisfeito. Passado algum tempo, Maria o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois sabia ser essa a vontade de Deus. Nessa ocasião,
2 animais se aproximaram e, por orientação divina, passaram a aquecer o Salvador com seus bafos quentes. Era um boi e um jumento das redondezas. O facto causou grande surpresa a José, que se encontrava ainda ajoelhado, adorando. E ele pôde então contemplar mais um grande mistério que provocava maravilhosos sentimentos em seu espírito. Depois também pastores se aproximaram, enviados pelo anjo, e passaram a adorar e a venerar o Santo Salvador. E José se surpreendia vendo aqueles homens simples assim agirem, embora ele se encontrasse naquele lugar tão pobre e miserável. Admirando as grandes obras do menino Jesus, o santo apreciava cada vez mais sua pobreza, pois notava que ela muito agradava ao Redentor. Observou também que a visita dos pastores foi de grande agrado para ele, e pôde entender seu amor pela simplicidade e pelos simples. Ele que era dotado de tanta sabedoria e majestade, e dizia: os sentimentos do Senhor são diferentes dos das demais pessoas que nada mais conhecem e apreciam que não sejam as futilidades, as riquezas e o luxo. Vê-se perfeitamente que ele veio para a difusão de doutrina totalmente diferente daquelas que são praticadas. Mas serão muito poucos os que o seguirão e a praticarão. Mas eu terei a felicidade de segui-la, pois tive a grande sorte de ser eleito seu protetor e de conviver com ele. Seguirei seus exemplos, ouvirei seus ensinamentos e espero tornar-me bom discípulo. Os pastores olhavam e adoravam ao Redentor e se mostravam imensamente alegres, desfrutando daquela doçura de seu Deus. E o santo foi então levado a um daqueles seus êxtases, no qual lhe foram revelados altíssimos mistérios envolvendo o nascimento do Salvador, naquela tão pobre gruta. Voltando a si, e tendo adorado novamente, notou que os pastores partiam para os seus rebanhos, muito alegres e satisfeitos. José decidiu-se então por ir à cidade, a fim de providenciar alimentos para Maria e para ele mesmo. Ela se encontrava ajoelhada, contemplando o Verbo Divino encarnado, e ele aguardou algum tempo para solicitar-lhe seu acordo em partir. Ela então se levantou e tomou novamente em seus braços o menino Jesus, ocasião em que José pôde falar-lhe. Ajoelhou-se, solicitou a bênção do Salvador e o beneplácito de Maria, no que foi atendido, e então partiu para adquirir os alimentos necessários, embora se sentisse muito relutante em deixar o amado menino. Andando, voltava-se continuamente em direção à gruta, onde deixara seu amado tesouro. E Maria permaneceu e deleitou-se com os colóquios que tinha com aquele seu tão amado filho. Conforme suas condições o permitiam, o santo providenciou o que julgava ser necessário e retornou apressadamente à gruta para ver novamente seu Redentor. Realizou contínuos atos de amor e gratidão. Ora chorava pelos sofrimentos do menino, ora ria da alegria pelo nascimento pelo qual haviam ansiado durante tantos anos. Chegando ao local, adorou novamente ao Deus menino e saudou carinhosamente Maria, sendo por ela recebido com especial afeto. Ela agradeceu a sua solicitude e José externava o amor e prazer tidos em poder servir a ela e ao menino Deus. Afirmava estar constrangido por, em sua tão grande pobreza, não poder efetivar tudo o que desejaria, dizendo: tudo o que faço é somente movido pelo meu grande amor e pela vontade de servir. E Maria se mostrava muito grata por tudo e suplicava ao seu Filho Divino para que concedesse novas graças ao seu marido. O santo preparou uma refeição frugal e ajeitou um lugar para que sua esposa pudesse sentar-se, ter algum repouso
e convalescer, pois estava muito fatigada em razão do cansaço da viagem e da infrutífera procura de lugar nos albergues da cidade. O santo havia providenciado na cidade e na volta os materiais de que necessitava para confeccionar um assento para Maria e também para que pudesse acender algum fogo no interior da gruta. Tudo naturalmente dentro de suas parcas possibilidades. O Senhor lhe havia concedido o poder de adquirir pelo menos os mínimos indispensáveis para que eles pudessem manter-se durante algum tempo no local. Tempo esse que seria objeto da determinação divina. Dessa forma, José se sentia muito grato e, embora nada mais pudesse fazer pelo momento, tinha para si que habitasse suntuoso palácio, pois ali estava toda a sua fortuna, seu imenso prazer, seu tesouro, sua verdadeira riqueza e toda a felicidade que poderia ter em seu coração. Maria mantinha seu filho no colo e desfrutava de sensações que jamais poderão ser imaginadas e muito menos ainda entendidas. Ele, por seu lado, se alegrava em ver o menino em seus braços, desejando também fazer o mesmo, ou seja, tomá-lo nos seus. Mas como se julgasse indigno, não ousava pedir isso a Maria, somente confabulava com Deus interiormente, dizendo: Ó Deus encarnado, é grande o desejo que tenho em poder apertar-vos em meus braços. Mas no colo de vossa mãe estáis muito confortável e alegre. Sei que não devo privar-vos dessa satisfação, todavia, como vos dignais a estar algumas vezes na manjedoura, quem sabe, vos digneis também a permanecer no indigno colo deste servo. Ah, como meu coração anseia por isso. Embora me saiba indigno, vos peço a graça em nome e méritos de vossa mãe, minha querida Maria. Confortai, pois, este vosso servo que vos ama tanto, anseia por vós e vos aguarda. O menino Jesus se alegrava muito com tais desejos de José e com suas solicitações. Maria, que penetrava todos os anseios dele, rezava e pedia para o Salvador que os atendesse, e ele não tardou em confortar o desolado José, manifestando seu desejo de estar com ele. E assim Maria o fez, com muito gosto, pois que ele merecia. O santo recebeu o menino Deus ajoelhado e o apertou fortemente em seu peito. Colocando sua cabecinha no ombro do santo, fez com que ele sentisse a plena satisfação em seu espírito e tivesse mesmo a impressão de guardar o maior tesouro do paraíso em seus braços, o que de facto acontecia. E José entrou no mais forte estado de êxtase que já havia experimentado pela imensa doçura daquele instante. Mais uma vez teve revelações sobre a vida do Redentor, conheceu profundos mistérios e, a esse respeito, e sua alma se engrandeceu com graças plenas. Pôde então ver com mais clareza quanto sublime era a missão que Deus lhe confiara, a de ser marido de Maria e por meio dela ser pai adotivo do Verbo divino encarnado. Muitas horas durou tal êxtase. Maria, de seu lado, adorava o menino Jesus, que repousava, tranquilo e serenamente, no colo de seu pai. Ela se alegrava muito com as graças recebidas por ele, pois estava ciente de tudo e rendia fervorosos agradecimentos a Deus. Desejava ter o menino outra vez em seu colo, mas se satisfazia em privar-se de tal encantamento, uma vez que seu marido o desfrutava naquele momento. E se pudesse, faria com que todas as criaturas do mundo também participassem daquela tão grande aventura. Tal era a sua caridade para com todos. Voltando a si, José observou o divino menino que descansava em seu colo doce e tranquilamente, e chorou tal a ternura que tinha, permanecendo absorto em contemplar a grandeza daquele Deus que apertava em seus braços. O menino acordou e passou a olhar amorosamente para Maria, mostrando desejo de voltar para ela.
José percebeu essa intenção e devolveu a ela, que também ajoelhado recebeu com imensa alegria em seu coração, pois desejava ardentemente que isso acontecesse. O santo agradeceu mais uma vez ao Senhor pelo grande favorecimento recebido, e depois também a Maria, e os dois em conjunto agradeceram outra vez ao Salvador por todas aquelas graças que ele lhes concedia. Dessa maneira, eram maiores as graças na alma de José, e ele progredia em seu amor pelo Redentor. Tomava-o constantemente em seus braços, desejando assim permanecer para sempre. Entendia agora todas as coisas claramente, e rendia suas graças ao amado Senhor. E Maria, que de tudo já sabia, também entoava tais agradecimentos em nome dele. Muitas vezes o menino Jesus fixava seu olhar em seu pai adotivo e sorrindo fazia com que ele sentisse sua voz. José, meu querido, quanto te amo e quanto sou grato por tua servidão e pelo teu amor. Depois de minha tão querida mãe, és mesmo a criatura que mais amo. A alma de José se desfazia em alegria ouvindo essas palavras e era tomado por intenso amor e grande gratidão. E agradecia frequentemente, dizendo: ó meu querido Jesus, és o único objeto de meu amor. És toda a minha riqueza, minha alegria, minha vida e minha paz. Depois de ti, amo tua mãe, como a mais santa e mais digna de todas as criaturas, atuais ou futuras. Eu a amo como cheia de virtudes que é, de graças, esposa e companheira, por mim recebida somente em razão da infinita bondade divina. Amo também todas as demais criaturas, como sendo elas fruto e obra do trabalho de Deus. E as amo em ti, que és minha vida e minha verdadeira fortuna. Jesus se alegrava muito com essas manifestações de seu Pai querido e mostrava seu contentamento, olhando com amor e enchendo seu coração de alegria e satisfação. Dessa forma o santo, naquela gruta tão pobre e miserável, vivia alegremente com a Divina Mãe e o Divino Menino. Alimentava-se muito frugalmente em razão daquela de sua tão extrema pobreza. Muito frequentemente eram visitados pelos humildes pastores que, vendo-os em tal estado, deles se compadeciam e lhes davam alimentos para que se alimentassem. Eles aceitavam aquelas ofertas com muita humildade, tomando somente aquilo que lhes fosse estritamente indispensável e nada mais. Nos primeiros dias após o nascimento do Salvador, comiam muito espaçadamente, pois na maior parte das ocasiões permaneciam em elevada contemplação da natividade do unigênito. Sua rara beleza, graciosidade, gentileza e docilidade os haviam tomado por completo e eles, saciados espiritualmente, também assim se sentiam em termos corporais como se estivessem fartamente alimentados. Totalmente concentrados que estavam na contemplação do Redentor, parecia-lhes não poderem cuidar de quaisquer outros assuntos que não fossem de sua grande alegria com a presença física daquele seu tão amado e desejado Deus. José, com toda a solicitude, cuidava do provimento das necessárias condições de vida para que a Divina Mãe não sofresse, e tanto, nesse sentido como nos demais, mostrava-se extraordinariamente atento e jamais faltava com suas obrigações. E assim ele se portou durante todo o tempo de sua permanência naquele local, especialmente nos 8 dias que antecederam a circuncisão do menino Jesus, ato que, conforme rezava a lei mosaica, deveria ser efetivado 8 dias após o nascimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.